Ciência de Ficar Rico, Wallace Wattles. Rhonda Byrne usou esse livro como guia para escrever O Segredo. Napoleão Hill dizia que era seu livro de cabeceira. É uma obra que ensina como enriquecer e manter-se rico. Nos 17 capítulos curtos e diretos, Wattles mostra como trabalhar com métodos que despertam uma riqueza e abundância na vida. Ele explica ainda como a criação e não a competição é chave oculta para atrair a riqueza e como o poder de ficar rico eleva todos ao seu redor. Prefácio. Esse livro é pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado sobre teorias. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais urgente é a de ganhar dinheiro, que desejam enriquecer primeiro e filosofar depois. É para aqueles que até agora não encontraram nem tempo, nem meios, nem oportunidade de se aprofundar no estudo da metafísica, mas desejam obter resultados e estão dispostos a tirar as conclusões da ciência como base para essa ação, sem passar por todos os processos pelos quais essas conclusões foram alcançadas. Espera-se que o leitor assuma as afirmações fundamentais com fé, da mesma forma como assumiria afirmações sobre a lei da ação elétrica se fossem promulgadas por Marconi ou Edison, e empregando essas declarações pela fé, que proverá sua verdade, agindo de acordo com elas, sem medo ou hesitação. Qualquer pessoa que utilizar essa prática certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é exata e o fracasso é impossível. Entretanto, para o benefício daqueles que desejam investigar teorias filosóficas e assim assegurar uma base lógica para a fé, citarei aqui algumas autoridades. A teoria monística do universo, a teoria de que um é tudo e tudo é um. Aquela substância única se manifesta como os muitos elementos aparentes do mundo material. É de origem hindu e tem conquistado gradualmente seu lugar no pensamento do mundo ocidental há cerca de 200 anos. É a base de todas as filosofias orientais e das de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel e Emerson. O leitor que deseja se aprofundar nos fundamentos filosóficos aconselha-se que leia Hegel e Emerson, e fará bem em ler The Eternal News, um excelente livro publicado por J. J. Brown, de 300 Cathcart Road, Govanhill, Glasgow, Escócia. Também é possível encontrar ajuda em uma série de artigos escritos pelo autor que foram publicados em Nautilus, Massachusetts, durante a primavera e o verão de 1909, sob o título de O que é a Verdade? Ao escrever esse livro, sacrifiquei todas as outras considerações pela clareza e simplicidade de estilo, para que todos pudessem compreender. O plano de ação aqui é apresentado e foi derivado das conclusões da filosofia, exaustivamente testado e aguenta o teste supremo da experiência prática. Ele funciona. Se você desejar saber como chegamos a essas conclusões, leia os escritos dos autores mencionados acima. E se deseja colher os frutos de suas filosofias na prática, leia este livro e faça exatamente o que ele lhe diz para fazer. O autor. O direito de ficar rico. Seja lá o que se diga como elogio à pobreza, permanece o fato de que não é possível levar uma vida realmente plena ou bem-sucedida a menos que se seja rico. Nenhum homem pode atingir o seu melhor em relação a talento ou desenvolvimento de alma, a menos que tenha muito dinheiro, pois, para desenvolver a alma e alcançar esses desenvolvimentos, ele precisa ter muitos bens materiais e não pode tê-los a menos que tenha dinheiro para comprá-los. O homem desenvolve-se em mente, corpo e alma fazendo uso das coisas, e a sociedade é organizada de tal forma que o homem precisa ter dinheiro para possuir essas coisas. Portanto, a base de todo avanço para qualquer indivíduo deve ser a ciência para enriquecer. O objetivo de toda a vida é o desenvolvimento, e tudo o que vive tem direito inalienável a todo o desenvolvimento que é capaz de atingir.
O direito do indivíduo à vida significa seu direito de ter o uso livre e restrito de todas as coisas que podem ser necessárias para seu pleno desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou, em outras palavras, seu direito de ser rico. Nesse livro, vou falar sobre riquezas de forma figurada. Enriquecer de verdade não significa estar satisfeito ou contente com pouco. Nenhum homem deve se contentar com pouco se for capaz de usar e desfrutar mais. O propósito da natureza é o avanço e o desenvolvimento da vida, e todo homem deve ter tudo o que pode contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Estar contente com menos é pecaminoso. O indivíduo que possui tudo o que deseja para viver, tudo o que é capaz de viver, é rico, e nenhum homem que tenha muito dinheiro pode ter tudo o que deseja. A vida avançou tanto e se tornou tão complexa que mesmo o indivíduo mais comum precisa de uma grande riqueza para viver de maneira que se aproxime da perfeição. É natural o desejo de se tornar tudo o que é capaz de ser. Esse desejo de realizar possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. Sucesso na vida é se tornar o que se quer ser. Você pode se tornar o que deseja fazendo apenas uso das coisas, e pode ter o uso gratuito das coisas apenas quando se torna rico o suficiente para comprá-las. Compreender a ciência de ficar rico, portanto, é o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em querer enriquecer. O desejo de obter riquezas é realmente o anseio por uma vida mais rica, plena e abundante, e essa vontade é louvável. O indivíduo que não deseja viver de forma mais abundante é anormal e, portanto, quem não deseja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que deseja é anormal. Existem 3 motivos pelos quais vivemos: para o corpo, para a mente e para a alma. Nenhum deles é melhor ou mais sagrado que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode viver plenamente se um dos outros for interrompido de plena vida e expressão. Não é certo ou nobre viver apenas para a alma e negar a mente ou o corpo, e é errado viver para o intelecto e negar o corpo e a alma. Todos conhecemos as repugnantes consequências de viver para o corpo e negar a mente e a alma, e vemos que a vida real significa a expressão completa de tudo que o homem pode transmitir por meio do corpo, da mente e da alma. O que quer que se diga, nenhum indivíduo pode ser realmente feliz ou satisfeito a menos que seu corpo esteja vivendo em todas as funções de forma plena e a menos que essa situação seja verdade para sua mente e sua alma. Onde quer que haja possibilidade não expressa ou função não desempenhada, há um desejo insatisfeito. O desejo é a possibilidade de buscar expressão ou função de busca de desempenho. O indivíduo não pode viver plenamente no corpo sem boa comida, roupas confortáveis, um abrigo quente e sem estar livre do trabalho excessivo. O descanso e a recreação também são necessários à sua vida física. A mente não consegue viver plenamente sem livros e tempo para estudá-los, sem oportunidade para viagens e observações ou sem companhia intelectual. Para a mente viver de forma plena, deve ter recreações intelectuais e cercar-se de todos os objetos de arte e beleza que seja capaz de usar e apreciar. Para a alma viver de forma plena, o homem deve ter amor, e o amor é a expressão negada pela pobreza. A maior felicidade do indivíduo é encontrada ao conceder benefícios àqueles que se ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na doação. O homem que nada tem para doar não consegue preencher seu lugar como marido ou pai, como cidadão ou como homem. É no uso das coisas materiais que o indivíduo encontra vida plena para seu corpo, desenvolve sua mente e desenvolve sua alma. Portanto, é de suprema importância que ele seja rico. É perfeitamente normal que você deseje ser rico. Se você é um indivíduo comum, não pode deixar de fazê-lo. É necessário que você preste muita atenção à ciência de ficar rico, pois essa é o mais nobre de todos os estudos. Se você negligenciar esse estudo, abandonará seu dever
para consigo, para com Deus e para com a humanidade. Não há maior serviço para Deus e para a humanidade do que dar o máximo de si. Existe uma ciência de ficar rico. Existe uma ciência de ficar rico e ela é exata como a álgebra ou a aritmética. Existem certas leis que governam o processo de aquisição de riquezas. Uma vez que elas sejam aprendidas e obedecidas por qualquer indivíduo, ele enriquecerá com certeza matemática. A posse do dinheiro e propriedade vem como resultado de realizar as coisas de uma certa maneira. Aqueles que as fazem assim, seja de forma proposital ou não, enriquecem. Enquanto aqueles que não fazem assim, não importa o quanto trabalhem duro ou o quanto sejam capazes, permanecem pobres. É uma lei natural que causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes e, portanto, qualquer indivíduo que aprenda a realizar algo dessa certa maneira, infalivelmente enriquecerá. A afirmação acima é verdadeira e é demonstrada pelos seguintes fatos. Enriquecer não é uma questão de ambiente, pois se fosse, todas as pessoas em certos bairros se tornariam ricas. Os indivíduos de uma cidade seriam todos ricos, enquanto os de outras seriam todos pobres. Os habitantes de um estado acumulariam riqueza, enquanto os de outro estado ficariam na pobreza. Mas, em toda parte, vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente e muitas vezes envolvidos nas mesmas vocações. Quando dois homens estão no mesmo local e no mesmo negócio, e um enriquece e o outro permanece pobre, mostra-se que ficar rico não é principalmente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis que outros, mas quando dois indivíduos estão no mesmo negócio e na mesma vizinhança, e um enriquece enquanto o outro não, isso significa que ficar rico é o resultado de realizar as coisas de uma certa maneira. Além disso, a capacidade de realizar as coisas dessa certa maneira não se deve apenas ao talento, pois muitas pessoas com grande talento permanecem pobres, enquanto outras com muito pouco dele enriquecem. Estudando as pessoas que enriquecem, descobrimos que elas são um grupo mediano em todos os aspectos, não tendo talentos e habilidades maiores que outros indivíduos. É evidente que não enriquecem porque têm talentos e habilidades que outros não têm, mas sim porque realizam as coisas de uma certa maneira. Enriquecer não é o resultado de poupar ou economizar. Muitas pessoas avarentas são pobres, ao passo que os que gastam demais muitas vezes ficam ricos. Nem enriquecer por fazer coisas que outros deixam de fazer, pois dois homens no mesmo negócio costumam fazer quase exatamente as mesmas coisas, e um fica rico enquanto o outro continua pobre e vai à falência. De todas essas situações, devemos chegar à conclusão de que ficar rico é o resultado de realizar as coisas de uma certa maneira. Se enriquecer é o resultado de realizar as coisas de uma certa maneira, e se causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, então qualquer indivíduo que fizer as coisas dessa forma pode se tornar rico, e todo o assunto é colocado dentro do domínio da ciência exata. A questão que surge aqui é se esse caminho certo é tão difícil que apenas alguns podem segui-lo. Isso não é verdade, como vimos no que diz respeito à habilidade natural. Pessoas talentosas ficam ricas e os cabeça dura também ficam. Pessoas intelectualmente brilhantes enriquecem e as muito estúpidas também. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas e as fracas e enfermas também. Obviamente é essencial algum grau de habilidade para pensar e compreender, mas no que se diz respeito à habilidade natural, qualquer indivíduo que tenha bom senso suficiente para ler e compreender essas palavras pode ficar rico. Além disso, vimos que não é uma questão de ambiente. A localização do indivíduo também conta. Ninguém iria ao deserto do Saara e esperaria fazer negócios de sucesso. Enriquecer envolve a necessidade de lidar com os indivíduos e de estar onde há pessoas com quem lidar. E se essas pessoas estiverem inclinadas a negociar da maneira que você deseja, tanto melhor. Mas isso diz respeito ao ambiente.
Se alguém mais em sua cidade pode enriquecer, você também pode. E se alguém mais em seu estado pode ficar rico, você também pode. Novamente, não é uma questão de escolher um determinado negócio ou profissão. As pessoas enriquecem em todos os negócios e em todas as profissões, enquanto seus vizinhos com a mesma vocação permanecem na pobreza. É verdade que você terá melhor desempenho em um negócio que goste de fazer e que lhe seja adequado. E se você tem talentos bem desenvolvidos, se sairá melhor que em um ramo que exija o exercício desses talentos. Além disso, você se sairá melhor em um negócio adequado à sua localidade. Por exemplo, uma sorveteria teria melhor aceitação em um clima quente do que na Groenlândia. E uma pescaria de salmão será mais bem sucedida no noroeste do que na Flórida, onde não há salmão. Mas, além dessas limitações gerais, enriquecer não depende de envolver-se em algum negócio específico, mas sim de aprender a realizar as coisas de uma certa maneira. Se agora você está em um ramo e qualquer outra pessoa em sua localidade está enriquecendo no mesmo setor, enquanto você não está, é porque não está fazendo as coisas da maneira que a outra pessoa. Ninguém é impedido de enriquecer por falta de capital. É verdade de que, à medida que você obtém o capital, o aumento vai se tornar mais fácil e rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como se tornar rico. Não importa o quanto você deseja, não importa o quanto você seja pobre, se começar a fazer as coisas de outro jeito, você começará a enriquecer e a ter capital. A obtenção de capital é parte do processo de tornar-se rico e é uma parte do resultado que invariavelmente se segue ao realizar as coisas de uma outra maneira. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e está mergulhado em dívidas. Pode não ter amigos, influência ou recursos, mas se começar a realizar as coisas dessa certa maneira, vai infalivelmente começar a enriquecer, pois causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Se você não tem capital para obtê-lo, se está no ramo errado, pode entrar no certo. Se estiver no local errado, pode ir para o local certo e pode começar em seu negócio e localização atual, realizando seus processos de uma certa maneira. A oportunidade é monopolizada? Nenhum indivíduo se mantém pobre porque a oportunidade foi tirada dele, porque outras pessoas monopolizaram uma riqueza e colocaram uma cerca em torno delas. Você pode ser impedido de se envolver em certos ramos de negócio, mas existem outros canais abertos. Provavelmente seria difícil para você obter o controle de qualquer um dos grandes sistemas ferroviários, pois esse campo está muito bem monopolizado. Mas o ramo das ferrovias elétricas ainda está engatinhando e oferece muito espaço para empreendimentos e levará poucos anos até que o tráfego e o transporte aéreo se tornem um setor grande e que em todos os seus ramos dê empregos a centenas de milhares e talvez milhões de pessoas. Por que não voltar sua atenção para o desenvolvimento do transporte aéreo, em vez de competir com JJ Will e outros por uma chance no mundo do trem a vapor? É bem verdade que se você for um trabalhador a serviço do monopólio de aço, terá poucas chances de se tornar o proprietário da fábrica em que trabalha, mas também é verdade que se você começar a agir de outra maneira, logo poderá deixar o emprego no monopólio de aço. Você pode comprar uma fazenda de 10 a 40 acres, entrar no ramo como produtor de alimentos. Nesse momento, há grandes oportunidades para pessoas que viverão em pequenas extensões de terra e as cultivarão, e certamente esses homens ficarão ricos. Você pode dizer que é impossível de se obter a terra, mas vou provar que não é impossível e que você poderá conseguir uma fazenda se trabalhar de uma certa maneira. O texto foi escrito no final dos anos de 1800, segue como originalmente escrito. Nesse caso, a temporalidade não interfere a compreensão do contexto apresentado pelo autor. Nota da editora. Em períodos distintos, a maré de oportunidades se estabelece em diferentes direções, de acordo com as necessidades de todos e com o estágio particular de evolução social que foi alcançado.
Atualmente, os Estados Unidos estão se voltando para a agricultura, para as indústrias e profissões aliadas. Hoje, a oportunidade está aberta para o fazendeiro em sua linha, mais do que para o operário em sua linha. Está aberta ao empresário que fornece ao fazendeiro, mais do que para aquele que fornece ao operário. E diante do profissional que atende ao fazendeiro, mais do que diante daquele que serve à classe trabalhadora. Há muitas oportunidades para o homem que segue a maré em vez de tentar nadar contra ela. Portanto, os trabalhadores da fábrica, como indivíduos ou como classe, não são privados das oportunidades. Os trabalhadores não estão sendo reprimidos por seus patrões, não estão sendo ancorados pelos monopólios e fusões de capital. Como classe, estão onde estão porque não mudam a forma de agir. Se os trabalhadores dos Estados Unidos decidissem fazer isso, poderiam seguir o exemplo de seus irmãos na Bélgica e em outros países e abrir grandes lojas de departamentos e indústrias cooperativas. Poderiam eleger homens da própria classe para cargos e aprovar leis, favorecendo o desenvolvimento de tais indústrias cooperativas e em poucos anos eles poderiam tomar posse pacífica do campo industrial. A classe trabalhadora pode se tornar a classe mestre sempre que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza é a mesma para eles e para todos os outros. Isso eles devem aprender e permanecerão onde estão enquanto continuarem a fazer o que fazem. O trabalhador individual, entretanto, não é reprimido pela ignorância ou preguiça mental de sua classe. Ele pode seguir a maré de oportunidades rumo à riqueza. E esse livro lhe dirá como. Ninguém é mantido na pobreza por falta de fornecimento de riquezas. Há mais do que suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington pode ser construído para cada família na terra com o material de construção existente somente nos Estados Unidos. Sobre cultivo intensivo, esse país produziria lã, algodão, linho e seda o suficiente para vestir cada pessoa do mundo com mais elegância do que Salomão estava vestido em toda a sua glória, junto com a comida suficiente para alimentá-los em abundância. O suprimento visível é praticamente inesgotável e o suprimento invisível é realmente inesgotável. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas estão sendo criadas e as mais antigas estão se dissolvendo, mas todas as formas assumidas por essa uma coisa. Mas todas são formas assumidas por essa uma coisa. Não há limite para o fornecimento de material sem forma ou substância original. O universo é feito disso, mas nem tudo isso foi usado para fazer o universo. Os espaços nas formas do universo visível, através deles e entre eles, são permeados e preenchidos com a substância original, com as coisas sem formas, com a matéria-prima de todas as coisas. Ainda poderia ser feito 10.000 vezes mais do que já foi feito. E mesmo assim não deveríamos ter esgotado o suprimento de matéria-prima universal. Nenhum indivíduo, portanto, é pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o suficiente para todos. A natureza é um depósito inesgotável de riqueza e o suprimento nunca ficará escasso. A substância original está viva, com energia criativa e está em constante produção de mais formas. Quando o suprimento de material de construção se esgotar, mais será produzido. Quando o solo se exaurir, de modo que os alimentos e materiais para roupas não mais cresçam nele, ele será renovado ou mais solo será feito. Quando todo o ouro e prata forem retirados da terra e esse homem ainda estiver em tal estágio de desenvolvimento social que precise de ouro e prata, mais será produzido a partir do que é amorfo. As coisas amorfas respondem às necessidades do homem. Não o deixará ficar sem nada de bom. Coletivamente, para o homem, isso é verdade. A raça como um todo é sempre abundantemente rica e, se os indivíduos são pobres, é porque não seguem a certa maneira de fazer as coisas que tornam o indivíduo rico. A matéria amorfa é inteligente, são coisas que pensam. Ele está vivo e sempre é impulsionado para mais vida. É o impulso natural e inerente à vida
da vida buscar viver mais. É da natureza da inteligência ampliar-se e da consciência buscar estender seus limites e encontrar uma expressão mais plena. O universo das formas foi feito pela substância viva sem forma, lançando-se na forma para se expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, inerente ao homem, sempre se movendo em direção à vida mais abundante e plena. A natureza é formada para o avanço da vida. Seu motivo impulsionador é o aumento dela. Por esse motivo, tudo o que for possível para servir à vida é abundantemente provido. Não pode haver falta, a menos que Deus se contradiga e anule suas próprias obras. Você não se mantém pobre por falta de suprimento de riquezas, e isso é um fato que demonstrarei em pouco mais adiante. Que, mesmo os recursos do suprimento sem forma estão sob o comando do indivíduo que agirá e pensará de uma certa forma. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis da substância sem forma. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e um pensamento de forma nessa substância produz a forma. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada forma e processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento na substância original. À medida que a matéria amorfa pensa em uma forma, ela assume essa forma, e ao pensar em um movimento, ela o faz. Assim todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo de pensamento que faz parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em movimento estendido por toda a substância sem forma, e as coisas pensantes movendo-se de acordo com esse pensamento, tomaram uma forma de sistemas de planetas e mantém essa forma. A substância pensante toma a forma de seu pensamento e se move de acordo com o pensamento. Mantendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, ele assume a forma desses corpos e os move enquanto pensa. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, ele se move de acordo e produz a árvore, embora possam ser necessários séculos para fazer esse trabalho. Ao criar, o amorfo parece se mover de acordo com as linhas de movimento que estabeleceu. O pensamento de um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore adulta, mas põe em movimento as forças que produzirão a árvore ao longo de linhas de crescimento estabelecidas. Cada pensamento de forma, mantido na substância pensante, causa a criação da forma em linhas de crescimento e ação já estabelecidas. A ideia de uma casa com uma determinada construção, se fosse impressa na substância sem forma, não poderia causar a formação instantânea da casa, mas causaria o direcionamento das energias criativas que já atuam no comércio e nesses canais que resultariam na construção rápida da casa. E se não houvessem canais através dos quais a energia criativa pudesse funcionar, então a casa seria formada diretamente de substância primordial, sem esperar pelos processos lentos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas que o indivíduo molda com as mãos devem primeiro existir em seu pensamento. Ele não pode moldar nada até que tenha pensado nisso. E até agora o indivíduo tem confinado seus esforços inteiramente ao trabalho de suas mãos. Aplicou o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar ou modificar as já existentes. Ele nunca pensou em tentar causar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos sobre a substância sem forma. Quando o indivíduo tem uma forma, pensamento, ele obtém material das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente.
Até agora, ele fez pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência sem forma, para trabalhar com o Pai. Ele não sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazer. O indivíduo remodela e modifica as formas existentes pelo trabalho manual. Não deu atenção à questão de saber se ele não pode produzir coisas a partir da substância sem forma, comunicando seus pensamentos a ela. Propomos provar que é possível fazê-lo, e para provar que qualquer indivíduo consegue, vamos mostrar como. Como nosso primeiro passo, devemos estabelecer 3 proposições fundamentais. Primeiro, afirmamos que existe uma matéria ou substância original sem forma, da qual todas as coisas são feitas. Todos os muitos elementos aparentemente são apenas apresentações diferentes de um elemento. Todas as muitas formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, feitas da mesma matéria. E essas coisas são coisas que pensam. Um pensamento nele contido produz a forma do pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O indivíduo é um centro pensante capaz de pensamento original. Se ele pode comunicar seu pensamento à substância original, pode causar a criação ou formação daquilo em que pensa. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O indivíduo pode formar coisas em seu pensamento e, ao fixá-lo na substância amorfa, pode fazer com que a coisa em que ele pensa seja criada. Pode-se perguntar se posso provar essas afirmações e, sem entrar em detalhes, respondo que posso fazê-lo tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando a partir dos fenômenos da forma e do pensamento, chego a uma substância pensante original e, raciocinando a partir dessa substância, chego ao poder do indivíduo de criar aquilo que ele pensa. E por experiência, acho o raciocínio verdadeiro e esta é a minha prova mais forte. Se um homem que lê esse livro enriquece fazendo o que lhe é dito para fazer, isso é a evidência de que corrobora minha afirmação. Mas se todo homem que faz o que o livro dita para ele ficar rico é prova certa, até que alguém passe por esse processo e fracasse. A teoria é verdadeira até que o processo falhe, e esse processo não falhará, pois todo homem que fizer exatamente o que esse livro diz para fazer vai ficar rico. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo a coisa de uma certa maneira e, para fazê-lo, os indivíduos devem se tornar capazes de pensar de uma determinada maneira. A maneira de fazer as coisas de um indivíduo é o resultado direto da maneira como ele pensa sobre as coisas. Para realizar as coisas da maneira que deseja, você terá de adquirir a capacidade de pensar dessa maneira. Esse é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que você quer, pensar é pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser, mas isso requer muito mais esforço do que ter os pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independente das aparências, é trabalhoso e requer o dispêndio de mais força do que qualquer outra obra que o indivíduo seja convocado a realizar. Não há trabalho do qual a maioria das pessoas recue como fazem frente ao pensamento constante e contínuo. É o trabalho mais difícil do mundo. Isso é incontestável quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa, e isso só pode ser evitado mantendo-se o pensamento da verdade.
Olhar para o aparecimento de uma doença produzirá a forma da doença em sua mente e, em última instância, em seu corpo, a menos que você mantenha o pensamento da verdade, que é de que a doença não existe. É apenas uma aparência e a realidade é a saúde. Olhar para as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes na sua mente, a menos que você mantenha a verdade de que não há pobreza, de que só existe abundância. Pensar na saúde quando se está cercado pelas aparências da doença, ou pensar nas riquezas quando se está em meio à aparência da pobreza, requer poder. Mas aquele que o adquire desenvolve uma mente de mestre. Ele pode conquistar o seu destino, ele pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido ao se apoderar do fato básico que está por trás de todas as aparências. E este fato é que existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então devemos compreender a verdade de que todo pensamento mantido nessa substância se torna uma forma e que o indivíduo pode fixar seus pensamentos nela ao ponto de fazer com que tomem forma e se tornem coisas visíveis. Quando percebemos isso, esquecemos toda a dúvida e o medo, pois sabemos que podemos criar o que queremos criar. Podemos obter e nos tornar o que queremos ser. Como primeiro passo para ficar rico, você deve acreditar nas 3 afirmações fundamentais fornecidas anteriormente nesse capítulo. E para enfatizá-las, repito-as aqui. 1. Existe uma maneira pensante da qual todas as coisas são feitas. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. 3. O indivíduo pode formar coisas em seu pensamento e, ao fixá-lo na substância amorfa, pode fazer com que a coisa em que pensa seja criada. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo, além desse conceito monista, e deve se debruçar sobre ele até que esteja fixo em sua mente e se torne seu pensamento habitual. Leia essas declarações de crença repetidas vezes, fixe cada palavra em sua memória e medite sobre elas até acreditar firmemente no que dizem. Se tiver uma dúvida, mande-a embora como um pecado. Não dê ouvidos a argumentos contra essa ideia. Não vá a igrejas ou palestras onde se ensine que pregue um conceito contrário. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se você se confundir em sua fé, todos os seus esforços serão em vão. Não pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule sobre como podem ser. Simplesmente confie. A ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta dessa fé. Aumentando a vida. Você deve se livrar do último vestígio da velha ideia de que existe uma divindade cuja vontade é que você seja pobre ou cujos propósitos podem ser atendidos por mantê-lo na pobreza. A substância inteligente, que é tudo e está em tudo e que vive em tudo e vive em você, é uma substância viva e consciente. Sendo uma substância conscientemente viva, deve ter o desejo natural e inerente de cada inteligência viva para a melhoria da vida. Todo ser vivente deve buscar sempre a ampliação de sua vida, porque ela, no mero ato de viver, deve aumentar a si mesma. Uma semente lançada ao solo entra em atividade e, no ato de viver, produz mais centenas de sementes. A vida, ao viver, multiplica-se. Está sempre se tornando mais. Deve fazê-lo se continuar a ser. A inteligência tem a mesma necessidade de aumento contínuo. Cada pensamento que temos nos obriga a ter outro pensamento. A consciência expande-se continuamente.
Cada fato que aprendemos nos leva ao aprendizado de outro fato. O conhecimento aumenta continuamente. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos ao impulso da vida, de buscar expressão, que sempre nos leva a saber mais, a fazer mais e a ser mais. Para saber mais, fazer mais e ser mais, devemos ter mais. Devemos ter coisas para usar, pois aprendemos a fazer e nos tornamos apenas usando coisas. Devemos nos tornar ricos para que possamos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida mais abundante em busca de realização. Todo desejo é o esforço de uma possibilidade que não expressa de entrar em ação. É o poder que procura se manifestar que causa o desejo. O que faz você querer mais dinheiro é também o que faz a planta crescer e a vida buscando uma expressão mais plena. A única substância viva deve estar sujeita a essa lei inerente a toda vida. É permeada pelo desejo de viver mais, por isso é necessário criar coisas. A única substância deseja viver mais em você, portanto ela deseja que você tenha todas as coisas que pode usar. É o desejo de Deus que você enriqueça. Quanto mais coisas você tiver, maior será a manifestação e expressão do poder dele em sua vida. Ele poderá viver mais em você se tiver controle ilimitado dos meios de vida. O universo deseja que você tenha tudo o que deseja. A natureza é amigável com seus planos. Tudo é natural para você. Decida que isso é verdade. É essencial, no entanto, que seu propósito deve se harmonizar com o propósito que está em tudo. Você deve desejar a vida real, não o mero prazer ou gratificação sensorial. A vida é o desempenho de uma função e o indivíduo vive de verdade quando desempenha todas as funções físicas, mentais e espirituais de que é capaz, sem excesso em nenhuma delas. Você não quer enriquecer para viver de forma grosseira, para satisfação de desejos animais. Isso não é vida. Mas o desempenho de todas as funções físicas faz parte da vida e ninguém vive completamente se nega aos impulsos do corpo uma expressão normal e saudável. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar os prazeres mentais, obter conhecimento, satisfação e ambição, ofuscar os outros ou ser famoso. Todos esses são uma parte legítima da vida, mas o homem que vive apenas para os prazeres do intelecto terá apenas uma vida parcial e nunca ficará satisfeito com sua sorte. Você não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, perder-se pela salvação da humanidade, experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida e eles não são os melhores ou mais nobres do que qualquer outra parte. Você quer enriquecer para poder comer, beber e se divertir quando estiver na hora de fazer essas coisas, para que você possa cercar-se de coisas bonitas, viajar a lugares distantes, alimentar sua mente e desenvolver seu intelecto, a fim de que possa amar as pessoas e fazer coisas boas, sendo capaz de desempenhar um bom papel em ajudar o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo extremo não é o melhor nem mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos estão errados. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e você pode garantir sua ajuda fazendo isso. Deus não requer nada desse tipo. O que Ele quer é que você tire o máximo de proveito de si mesmo, para si e para os outros, e que possa ajudar mais aos outros, aproveitando ao máximo a si mesmo do que qualquer outra forma. Você só pode aproveitar ao máximo ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você dê o seu primeiro e melhor pensamento ao trabalho de adquirir riquezas. Entretanto, lembre-se de que o desejo da substância é para todos e seus movimentos devem ser para mais vida para todos. Não pode ser feito para trabalhar por menos vida para ninguém,
porque está igualmente em todos os que buscam riquezas e vida. A substância inteligente fará coisas para você, mas não as tirará de outra pessoa para lhe dar. Você deve se livrar do pensamento de competição. Você deve criar, não competir pelo que já foi criado. Não precisa tirar nada de ninguém, não precisa barganhar demais, não tem que trapacear ou tirar vantagem, não precisa deixar nenhum indivíduo trabalhar para você por menos do que ele merece, não precisa cobiçar a propriedade de outros ou olhar para ela com olhos cobiçosos. Nenhum indivíduo tem algo que você não possa ter, e isso sem tirar o que lhe pertence. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Você conseguirá o que quer, mas de tal forma que quando conseguir, todos os outros indivíduos terão mais do que agora. Tenham consciência de que há pessoas que obtêm uma vasta quantia em dinheiro procedendo em oposição direta às declarações do parágrafo acima. E posso acrescentar uma explicação aqui. Pessoas do tipo plutocrático que ficam muito ricas, às vezes o fazem puramente por sua extraordinária habilidade no plano da competição e às vezes se relacionam sem ter consciência com a substância em seus grandes propósitos e movimentos para a construção racial geral por meio da evolução industrial. Rockefeller, Kennedy, Morgan, etc. e tal, têm sido os agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematização e organização da indústria produtiva. E por fim, seu trabalho contribuirá imensamente para aumentar a vida de todos. O dia deles está quase acabando. Eles organizaram uma produção e em breve serão sucedidos pelos agentes da multidão que organizarão uma máquina de distribuição. Os multimilionários são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Desempenham um papel necessário no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu os descartará. E é bom ter em mente que eles nunca foram ricos de verdade. Um registro da vida privada da maior parte desta classe mostrará que eles realmente foram os mais abjetos e miseráveis dos pobres. As riquezas obtidas no plano competitivo nunca são satisfatórias e permanentes. São suas hoje e de outros amanhã. Lembre-se de que, se quiser enriquecer de uma maneira científica e certa, deve se afastar completamente do pensamento competitivo. Nunca deve pensar, nem por um momento, que o suprimento é limitado. Assim como você começar a pensar que todo o dinheiro está sendo encurralado e controlado pelos banqueiros e outros e que você deve se esforçar para aprovar leis para interromper esse processo e assim por diante, nesse momento você cairá na mente competitiva e nesse momento o seu poder de causar a criação desaparece. E, o que é pior, é provável que você interrompa os movimentos criativos que já instituiu. Saiba que existem incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da terra, ainda não trazidos à tona, e entenda que se não houvesse, seria criado a partir da substância pensante para suprir suas necessidades. Saiba que o dinheiro de que você precisa virá mesmo que seja necessário que 1000 homens sejam conduzidos à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para o suprimento visível, olhe sempre para as riquezas ilimitadas da substância sem forma e saiba que elas estão chegando até você tão rápido quanto você pode recebê-las e usá-las. Ninguém, ao encurralar o suprimento visível, pode impedir você de obter o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar por um instante que todos os melhores locais para construção serão ocupados antes que você se prepare para construir sua casa, a menos que você se antecipe. Nunca se preocupe com os monopólios e as combinações, nem fique ansioso ou com medo de que eles logo venham a possuir toda a terra. Nunca tenha medo de perder o que deseja, porque alguma pessoa chegará antes de você. Isso não pode acontecer. Você não está procurando nada que é de qualquer outra pessoa. Está causando o que deseja que seja criado a partir da substância sem forma.
e o suprimento é ilimitado. Atenha-se à declaração formulada. 1. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. 3. O indivíduo pode formar coisas em seu pensamento e, ao fixá-lo na substância amorfa, pode fazer com que a coisa em que pensa seja criada. Como as riquezas vêm para você? Quando digo que não é preciso barganhar demais, não quero dizer que você não tem que fazê-las ou que está acima das necessidades de ter qualquer negociação com seus semelhantes. Quero dizer que você não precisará lidar com eles de maneira injusta. Não deve conseguir algo em troca de nada, mas pode dar a cada indivíduo mais do que você tira dele. Você não pode dar a cada indivíduo mais em valor de mercado do que tira dele, mas pode dar mais em valor de uso do que o valor pago por ele. O papel, a tinta e outros materiais desse livro podem não valer o dinheiro que pagou por eles, mas se as ideias sugeridas lhe trouxerem milhares de dólares, você não foi prejudicado por aqueles que o venderam. Então, eles deram a você um grande valor de uso por um pequeno valor em dinheiro. Supomos que eu tenha um quadro de um dos grandes artistas que, em qualquer comunidade civilizada, valeria milhares de dólares. E eu o levo para Baffin Bay e, por habilidade de vendedor, induzo um esquimó a dar um pacote de peles no valor de 500 dólares por ele. Eu realmente o prejudiquei, pois o quadro não terá utilidade nem valor de uso para ele. Não acrescentará nada na vida dele. Mas suponha que eu dê a ele uma arma no valor de 50 dólares em troca de suas peles. Aí ele fez um bom negócio. A arma tem uso para ele, e isso lhe dará muito mais peles e alimentos. Isso aumentará a vida dele em todos os sentidos. Isso o tornará rico. Quando você passa do plano competitivo para o criativo, pode examinar suas transações de negócios com muito rigor. E se estiver vendendo a um indivíduo qualquer coisa que não acrescente mais à vida dele do que o que ele lhe dá em troca, você pode se dar ao luxo de impedi-lo. Você não precisa vencer ninguém nos negócios. E se está em um negócio em que ganha em cima das pessoas, saia dele imediatamente. Dê a cada indivíduo mais em valor de uso do que você, de fato, tira dele em valor monetário. Então você aumentará a vida do mundo a cada transação comercial. Se tem pessoas trabalhando para você, deve tirar delas mais valor em dinheiro do que pagar em salários, mas você pode organizar seu negócio de forma que ele seja preenchido com o princípio de promoção e que cada colaborador que o almeje consiga avançar um pouco a cada dia. Você pode fazer com que sua empresa faça por seus funcionários o que este livro está fazendo por você. Pode conduzir seu negócio de forma que se torne uma espécie de escada, pela qual todo funcionário que se dê ao trabalho possa subir ele mesmo a riqueza e, dada a oportunidade, se ele não o fizer, não será sua culpa. E, finalmente, porque você deve causar a criação de suas riquezas a partir da substância sem forma que permeia todo o seu ambiente, não quer dizer que elas devem tomar forma a partir da atmosfera e vir a existir diante de seus olhos. Se quer uma máquina de costura, por exemplo, não estou dizendo que você deve fixar o pensamento em uma máquina de costura na substância pensante até que ela seja formada sem mãos na sala onde está sentado em outro lugar. Mas, se você quer uma máquina de costura, mantenha a imagem mental dela com a certeza mais positiva de que ela está sendo construída ou está a caminho. Depois de formar o pensamento, mantenha a mais absoluta e inquestionável fé que a máquina de costura está chegando. Nunca pense ou fale sobre isso de qualquer outra forma que não seja
a certeza de que ela chegará. Reivindique-a como já sendo sua. Será trazida a você pelo poder da inteligência suprema agindo na mente do indivíduo. Se você mora no Maine, pode ser que um indivíduo seja trazido do Texas ou do Japão para se envolver em alguma transação que resulte em você conseguir o que deseja. Nesse caso, todo o assunto será tão vantajoso para aquele indivíduo quanto para você. Não esqueça nem por um momento que a substância pensante está em todos, age por meio de todos, comunica-se e pode influenciar a todos. O desejo de substância pensante por uma vida melhor e mais plena tem causado a criação de todas as máquinas de costura já feitas e pode causar a criação de milhões mais e sempre causará quando as pessoas puserem em movimento por desejo e fé agirem de uma certa maneira. Você certamente pode ter uma máquina de costura em sua casa e é certo que pode ter qualquer outra coisa ou coisas que quiser e que usará para o progresso de sua vida e da vida de outras pessoas. Você não precisa hesitar em pedir. É um prazer para o seu Pai lhe dar o reino, disse Jesus. A substância original deseja que você viva tudo o que é possível, que você tenha tudo o que for preciso para viver de forma mais abundante. Se você fixar em sua consciência o fato de que seu desejo posse de riquezas é o desejo da onipotência por uma expressão mais completa, sua fé se tornará invencível. Certa vez vi um garotinho sentado ao piano, tentando em vão trazer harmonia às teclas, e vi que ele estava entristecido e irritado por sua incapacidade de tocar música de verdade. Perguntei a causa de seu aborrecimento e ele respondeu: posso sentir a música em mim, mas não consigo fazer minhas mãos me obedecerem. A música nele era um impulso da substância original contendo todas as possibilidades de toda a vida. Tudo que existe de música buscava expressão por meio da criança. Deus, a substância única, está tentando viver, fazer e desfrutar as coisas por meio da humanidade. Ele está dizendo: quero que as mãos construam estruturas maravilhosas, toquem harmonias divinas, pintem quadros gloriosos. Quero pés para realizar minhas tarefas, olhos para ver minhas belezas, línguas para contar verdades poderosas e entoar canções maravilhosas. E assim por diante. Tudo o que existe de possibilidade está buscando expressão por meio dos indivíduos. Deus quer que aqueles que podem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos e tenham os meios para cultivar ao máximo seus talentos. Deseja que aqueles que podem apreciar a beleza possam se cercar de coisas belas, que aqueles que podem discernir a verdade tenham toda a oportunidade de viajar e as observar. Deseja que aqueles que apreciam roupas e se vistam com elegância e que aqueles que apreciam boa comida sejam alimentados com luxo. Ele quer que todas essas coisas, porque ele mesmo desfruta delas e as aprecia. É Deus quem quer brincar, cantar, desfrutar da beleza, proclamar a verdade, usar roupas finas e saborear boas comidas. É Deus que opera em ti o querer e o fazer, disse Paulo. O desejo por riquezas é o infinito, procurando se expressar em você como ele procurou encontrar expressão no menino ao piano. Portanto, não precisa hesitar em perguntar amplamente. Sua parte é focalizar e expressar os desejos de Deus. Esse é um ponto difícil para a maioria das pessoas. Eles retêm algo da velha ideia de que a pobreza e o sacrifício são agradáveis a Deus.
consideram a pobreza parte do plano, uma necessidade da natureza. Têm a ideia de que Deus terminou sua obra e fez tudo o que pôde e que a maioria dos homens devem continuar pobre porque não há o suficiente para todos. Se apegam tanto a esse pensamento errôneo que sentem vergonha de pedir riquezas. Tentam não querer mais do que uma vida muito modesta, apenas o suficiente para deixá-los razoavelmente confortáveis. Lembro-me do caso de um aluno a quem foi dito que ele deveria ter em mente uma imagem clara das coisas que desejava, de modo que o pensamento criativo dele pudesse ser fixado na substância sem forma. Era um homem muito pobre que morava em uma casa alugada e tinha apenas o dinheiro que ganhava no dia a dia. Não conseguia entender o fato de que toda a riqueza era dele. Então, depois de refletir sobre o assunto, decidiu que poderia razoavelmente pedir um tapete novo para o chão de seu melhor quarto e um fogão a carvão mineral para aquecer sua casa durante o tempo frio. Seguindo as instruções dadas nesse livro, ele obteve essas coisas em alguns meses e então se deu conta de que não havia pedido o suficiente. Examinou a casa em que morava e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer nela. Mentalmente adicionou uma janela de sacada aqui e um quarto ali, até que estivesse completa em sua mente como seu lar ideal. E então planejou seus móveis. Mantendo toda a imagem na mente, começou a viver de certa maneira e a se mover em direção ao que planejava. E agora é o dono da casa e está reconstruindo segundo a forma de sua imagem mental. Então, com uma fé ainda maior, conseguirá coisas maiores. Foi assim com ele, de acordo com a sua fé, e assim será com você e com todos nós. Gratidão. As ilustrações fornecidas no último capítulo terão transmitido ao leitor o fato de que o primeiro passo para enriquecer é transmitir a ideia de seus desejos à substância sem forma. Isso funciona e você verá que para fazê-lo é necessário se relacionar com a inteligência sem forma de uma maneira harmoniosa. Assegurar essa relação harmoniosa é uma questão de tão básica e vital importância que darei algum espaço para sua discussão aqui e lhe darei instruções que, se forem seguidas, certamente o conduzirão a uma perfeita unidade de mente com Deus. Todo o processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido em uma única palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente da qual todas as coisas vêm. Segundo, acredita que essa substância lhe dará tudo o que deseja. E terceiro, você se relaciona com ela por um sentimento profundo de imensa gratidão. Muitas pessoas que organizam a vida corretamente de todas as outras maneiras se mantêm na pobreza pela falta de gratidão. Depois que receberam um presente de Deus, cortaram os fios que os conectavam a ele, deixando de agradecer. É fácil entender que quanto mais perto estivermos da fonte de riqueza, mais riqueza receberemos. E é fácil compreender também que a alma, que é sempre grata, vive em contato mais íntimo com Deus do que aquela que nunca o olha com gratidão. Quanto mais fixamos nossas mentes no Supremo com gratidão, quando coisas boas vêm a nós, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas virão. E a razão é que a atitude mental de gratidão leva a mente a um contato mais íntimo com a fonte de onde vêm as bênçãos. Se for um pensamento novo para você, que a gratidão leva toda a sua mente a uma harmonia mais próxima com a energia criativa do universo, considere bem e verá que é verdade. As coisas boas que você já conquistou vieram ao longo da linha de obediência a certas leis. A gratidão guiará sua mente pelos caminhos pelos quais as coisas acontecem
e ela manterá você em estreita harmonia com o pensamento criativo e o impedirá de cair no pensamento da competição. A gratidão por si só poderá mantê-lo olhando para o todo e impedi-lo de cair no erro de pensar que o suprimento é limitado, pois fazer isso seria fatal para as suas esperanças. Existe uma lei da gratidão e é absolutamente necessário que você a observe se quiser obter os resultados que busca. A lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação são sempre iguais e em direções opostas. A ampliação grata de sua mente em agradecimento ao Supremo é uma liberação ou dispêndio de força. Não deixará de alcançar aquilo que se destina e a reação é um movimento instantâneo em sua direção. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Essa é uma declaração de verdade psicológica. E se a sua gratidão for forte e constante, a reação na substância sem forma será forte e contínua e o movimento das coisas que você deseja estará sempre em sua direção. Observe a atitude de gratidão que Jesus teve e como ele sempre parece estar dizendo: agradeço-te, Pai, por me ouvires. Você não pode exercer muito poder sem gratidão, pois é ela que mantém conectado ao poder. Mas o valor da gratidão não consiste apenas em obter mais bênçãos no futuro. Sem gratidão é impossível se manter longe da insatisfação a respeito das coisas como elas são. No momento em que permite que a insatisfação com as coisas como são resida na sua mente, você começa a perder terreno. Você fixa a atenção no comum, no corriqueiro, no pobre, no esquálido e no mesquinho, e sua mente assume a forma dessas coisas. Então transmite essas formas ou imagens mentais ao amorfo, e o comum, o pobre, o esquálido e o mesquinho virão até você.